4, a partir do versículo 17. Efésios 4, a partir do versículo 17. Diz assim a Bíblia Sagrada. Todos acharam? Efésios 4, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Estou vendo alguém procurando ainda? Efésios fica aí entre Gênesis e Apocalipse, dá uma olhadinha aí, que está aí. Diz assim a partir do verso 17, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Vamos orar. Meu Deus, obrigado. Obrigado por esse momento especial, por esse momento em que queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Senhor, olha para nós. Obrigado por ter nos alcançado, por ter perdoado os nossos pecados, por ter nos amado ao extremo, a ponto de entregar a sua própria vida por nós. Então, meu Deus, fala aos nossos corações, mais uma vez, nesta noite. Nos humilhamos em Tua presença e reconhecemos que sem a Tua revelação, nós não conseguiríamos entender nada. Então, Espírito Santo, torna essa palavra rema nos nossos corações. Traz a revelação da Tua graça, da Tua glória e do Teu poder. Toma um lugar de honra em nossos corações neste momento. Somos completamente dependentes de Ti. Te pedimos isso em nome de Jesus e que todos digam amém. E pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Deus é bom. Diga amém. Deus ama a mim, Deus ama a você, Deus ama a todas as pessoas, Deus ama a sua igreja. E Ele nos chama para viver uma vida nova no caminho de Jesus Cristo. Diga amém. E por causa disso, Ele planejou o melhor para mim e planejou o melhor para você. Porque essa vida nova que Ele oferece é uma vida diferente. Não uma vida como a vida que nós vivíamos antes, mas Ele nos chama. Para onde foi aquele povo todo ali? Vi sair uma galera ali, foram para onde? Alguém pode procurar saber para mim aí? Tá, mas Ele nos chama então para viver essa vida diferente, uma vida verdadeira que Ele planejou para nós, uma vida que leva as coisas a um bom desfecho. Aleluia. Uma vida que leva para o céu. Diga glória a Deus. Quem aqui quer ir para o céu? Diga aleluia. Quem aqui tem esse desejo forte no coração? Diga glória a Deus. Esse precisa ser o desejo de todo crente. O crente que não pensa no céu precisa fazer alguma coisa urgentemente. Porque o objetivo principal da caminhada do crente é o céu. Amém? Porque tudo aqui nessa terra vai passar. Foi isso que Jesus disse. Então, a nossa expectativa maior, o nosso objetivo maior é o céu. E o céu está à nossa disposição desde que nós estejamos em Cristo. Diga amém. Para que nós possamos passar então a eternidade com Ele. E o caminho para essa vida é o próprio Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Ele é o único acesso, não há outro acesso ao céu, não há outro acesso a Deus, a não ser por Jesus. Então Deus, na sua infinita sabedoria, preparou tudo para nós, diga amém.
equipou a igreja com dons espirituais, nos mais diversos ministérios que compõem a congregação dos santos, que é a igreja. Visando o quê? Visando instruir os seus filhos amados a como viverem esta vida verdadeira. Visando a edificação dos crentes em Cristo Jesus. O que é edificação? É o crescimento. Então, o crente que vive essa vida verdadeira, essa vida nova no caminho de Cristo, ele precisa buscar o crescimento. Você entende? Para que ele possa, então, ser edificado, tendo a oportunidade de crescer e amadurecer na fé, na graça e no conhecimento do Senhor. Preparando, então, um caminho maravilhoso e abençoado para que a gente possa andar nele. São os caminhos do Senhor, os caminhos que Ele preparou. E Ele se apresenta como esse próprio caminho, quando Ele diz, eu sou o caminho. Então, quando nós decidimos andar nesse caminho, nós estamos dizendo sim para o chamado de Deus, para as mudanças que precisam acontecer na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa, de direito e de fato, experimentar o novo de Deus na nossa existência, através das mudanças que Ele pode operar na vida daqueles que reconhecem a Jesus como único e suficiente Salvador. Essas mudanças precisam acontecer. Não existe evangelho sem mudança. E elas acontecem a partir do momento que nós nos colocamos à disposição do Senhor. A partir do momento que nós nos colocamos em completa dependência de Jesus. Então, como a gente pode vivenciar essa mudança na nossa vida com Cristo? Primeira coisa, nós precisamos deixar de lado todo o entendimento de vida que nós tínhamos antes de conhecermos a Jesus. Olha aí, temos que deixar de lado para que a mudança possa acontecer. Primeiro versículo que nós lemos do nosso texto de Efésios 4, no versículo 17, ele já começa dizendo isso. Ele diz, portanto digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios. Quem são gentios? Aqueles que não têm a Jesus. A orientação é para que a gente não viva mais como eles. E ele diz por quê? Eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha aí. Tendo o entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Olha aí, é assim que eles vivem, é assim que nós vivíamos no passado. Mas nós nascemos de novo, diga amém. Somos novas criaturas, agora somos diferentes no Espírito. Você entende? Éramos espiritualmente mortos, e agora somos espiritualmente vivos, diga glória a Deus. Deus nos deu vida nova, diga aleluia. Como nós cantamos aqui, nova criatura sou, teu sangue me lavou. Essa é a nossa realidade agora. A partir da lavagem desse sangue, nós nos tornamos novas criaturas e fomos purificados pelo sangue de Jesus. Então nós não podemos mais viver como vivíamos no passado, em hipótese alguma. E por isso, vivíamos completamente distantes de Deus, que tanto nos ama. Definitivamente, esse não é o desejo de Deus, que nós vivamos distante dele, pelo contrário. Por nos amar tanto, Ele quer proximidade. Quem ama não é assim? Não quer sempre estar perto? Pois é, os pais amam os seus filhos, então eles querem estar sempre perto dos seus filhos. Não é verdade? E assim é o amor. Imagine o amor de Deus, que é um amor incondicional, que é um amor perfeito. Então esse amor, mais do que outro qualquer, quer sempre estar perto de nós. O desejo de Deus é estar com você o tempo inteiro, e no que depende dele, Ele está, porque Ele habita em você, diga aleluia. Isso é muito amor, meu irmão. Eu vou te contar um negócio, quando eu era namorado da minha esposa, se eu pudesse, eu habitava nela. Aleluia, olha aí, ainda bem que ela não está aqui para não ficar toda cheia, explodir. Você entende?
Por mim, eu a via todos os dias. Eu morava longe dela pra caramba. 2 horas de viagem, da casa dela para minha casa. Mas se eu pudesse, eu estava enfiado lá todo dia. Chegava do trabalho e ia para lá. Minha sogra cansou de jogar água com sal grosso. Quando eu saía no portão para mim não voltar mais. Porque eu ia lá todo dia. Se eu pudesse, eu morava nela, porque eu amava minha mulher, minha namorada na época. E agora amo como minha mulher, minha esposa. Você entende? Então eu quero estar perto dela sempre. Imagine Deus, que ama muito melhor do que eu, que ama de uma forma perfeita, não vai querer estar com você o tempo inteiro. Você entende isso? Tanto que ele veio morar em você. Ele não precisava morar em você. Ele podia te amar à distância, te amar online, não podia? Pois é, mas não, ele faz questão de estar em você, de estar dentro, te amar de dentro, por dentro. Olha que coisa legal. Olha como você é importante. Olha aí. Acho que você nunca experimentou um amor assim aqui nesse mundo e nem vai experimentar. Porque ninguém nesse mundo é capaz de amar dessa forma. Esse amor só vem do alto, diga glória a Deus. Descendo do Pai das luzes, em quem não existe mudança e nem variação. Ele vai te amar assim para sempre. Diga glória a Deus e aplauda o nome dele. Glória a Deus. Para isso ele te deu uma vida nova. Então a gente não pode mais pensar como nós pensávamos no passado. Não podemos mais agir como a gente agia no passado. Antigamente a gente pensava, ninguém me ama. Quantas vezes você talvez tenha pensado assim, antes de receber Jesus? Ninguém me ama. Né? Tem muita gente que pensa assim. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de mim. Gente, deve ser horrível. Deve ser horrível pensar isso. Aí a pessoa se sente solitária, em todos os aspectos, né? Muitas dessas pessoas acabam se isolando, porque acham que ninguém as ama, e isso é um perigo. O isolamento pode ser o primeiro passo para grandes tragédias em vidas, não é verdade? A gente vê isso aí todo dia, não precisa ir muito longe não. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, com esse negócio de achar que ninguém te ama. E você podia pensar assim no passado, mas a partir do momento que você se tornou nova criatura, o seu pensamento agora tem que ser outro. Você não pode mais pensar pelo seu ponto de vista. Você não pode mais ver as coisas pela sua lógica, agora é pela lógica de Deus. Gente, o que entristece a gente é que tem um monte de crente que não aprende, cara. Não aprende, continua pensando do meu jeito, da minha cabeça, eu é que sei. Aí só está se ferrando na vida, só vive se ferrando e não aprende. Pensa os pensamentos de Cristo. Esse tem que ser o pensamento de crente. Deus cansa de dizer, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deixa ele pensar por você. Ele já pensou tudo. Já está tudo planejado acerca de você. Já está tudo pronto e você venceu. Aí os crentes ficam querendo botar chifre na cabeça do cavalo. O cavalo não tem chifre. Quem tem chifre é vaca, é boi. Cavalo não. Aí fica, não, mas eu penso assim. Não, mas eu vejo assim. Então continua se dando mal na vida. Continua marcando passo na vida. Nunca vai conseguir nada, nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque não acredita em Cristo, não tem fé. Vai morrer na praia. É isso que acontece. E esse não é o plano de Jesus para você. O plano de Jesus é que você seja feliz. Eu tenho falado isso aqui na igreja. O plano de Jesus é que você seja feliz. Agora você tem que querer ser feliz. Falei aqui de manhã, sai desse trono. Esse trono da sua vida não é seu. Quem tem que estar sentado aí é Jesus. Você não tem capacidade nenhuma para gerenciar a sua própria vida. Se você tivesse capacidade, sua vida não estava assim. Já pensou nisso alguma vez? Isso é a prova que você não é capaz. Está todo enrascado, infeliz, marcando o passo, porque está tentando gerenciar uma coisa que você não tem condição de gerenciar. Você não conhece nada além do agora. Você sabe o que vai acontecer com você daqui a 10 minutos? Você pode cair duro ali na hora que estiver indo para casa. Pode ou não pode? Pode cair um avião na sua cabeça, não pode? O tempo pode mudar e um raio cair na sua cabeça. Não pode ou não pode? Hein? Estou falando alguma bobagem? Pois é. Já viu alguém que caiu da cama e morreu? Pois é. Então você não conhece nada ali na frente. Deus conhece todas as coisas.
Para ele tudo já aconteceu. Então quem é mais qualificado para gerenciar a sua vida? Gerenciar a vida é dar direção, em nome de Jesus. Deixa Deus ser o gerente da sua vida, deixa Ele ser o mentor, deixa Ele pensar para você. É a única maneira de você ser feliz, de você se dar bem. E é isso que Ele quer para você. Se Ele quisesse o teu mal, já tinha acabado contigo, mas Deus é bom, diga glória a Deus. E Ele quer dar um bom desfecho para a tua vida, mas você precisa cooperar com Ele. Precisa receber dEle. Precisa aceitar as coisas que Ele te oferece. Você entende? A gente não pode mais pensar como antigamente. Eu é que sei. É comigo mesmo. Então tá, então continua. Continua lá na frente, você me conta. O que vai acontecer, ou o que aconteceu. Porque não é esse o plano para você. Nós vivíamos da maneira que nós pensávamos ser correto viver. É verdade ou não é? O que a gente achava que era correto era assim que a gente vivia. Mas será que o que é correto para mim é a vontade de Deus para a minha vida? Será que o que é correto para mim é correto para Deus? Então a gente precisa pensar nessas coisas, meus irmãos. Nós somos, eu costumo falar isso, seres espirituais pensantes e inteligentes. Por que eu posso afirmar isso? Porque nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é a mente mais inteligente do universo. Então nenhum crente pode dizer, eu não entendo nada das coisas, eu não sei. Sabe sim. Você pode não querer saber, mas você sabe. Então usa o que Ele está te dando, usa a mente dEle. E passa a agir de acordo com a direção dEle, de acordo com a vontade dEle. Você entende? Antes nós vivíamos dando vida aos nossos pensamentos mortos. Olha que coisa interessante. Nossos pensamentos viravam zumbis na nossa cabeça. Zumbi não é isso? Não é um morto-vivo? Pois é. Então tinha um monte de crente com pensamento de zumbi, pensamento zumbizado, como disse o escritor popular. Você entende? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu entreguei a Ele, deixa com Ele. Salmo 37, versículo 4 ou 34, versículo 7, eu não lembro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa Ele fazer o resto. Olha aí. Aí bate a mão no peito, eu sou de Cristo, entreguei minha vida para Jesus. Mas você tem confiado nele? Você tem deixado Ele fazer o resto? Então a gente tem que pensar e decidir. É para o meu bem, Ele quer o meu bem, Ele não quer o meu mal. Ele não quer o meu mal. A sua alma, quando se junta com o seu corpo, começa a maquinar o mal. Por isso que você tem que sujeitar a sua alma ao seu espírito. Por isso que você tem que trabalhar o teu espírito, para que o teu espírito esteja mais forte que a tua carne. A tua alma vai dizer, você não é capaz, você não pode, isso não é para você, a tua alma vai dizer isso. E aí você vai fazer o quê? Vai aceitar o sugestionamento da sua alma? Vai ficar calado diante dessas declarações falsas que a sua alma vai fazer? Não, você vai mostrar a verdade para ela. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo na minha vida. Esses pensamentos não são mais meus, agora eu penso os pensamentos de Cristo. Você pode aplaudir o nome dele? Glória a Deus. Aleluia. A gente não pode mais viver dessa maneira, não pode mais viver dando brecha para a derrota. A derrota só precisa de uma brecha. O inimigo só precisa de brecha para fazer a gente pecar, ou para tirar a gente do caminho, para tirar a gente do foco, tirar o nosso foco de Jesus. E eu te digo mais um negócio, o inimigo não vai colocar diante de nós coisas que não prestam. Não vai colocar coisa boa. Quando ele tentou enrolar Jesus, o que ele falou para Jesus? Jesus, sobe aqui comigo no mais alto lugar do templo. Vou te mostrar o inferno. Olha lá, eu posso te dar o inferno se você se ajoelhar e me adorar. Pode pegar o inferno para você. Foi isso que ele falou? Não. Levou Jesus lá e falou, se ajoelhar e me adorar, eu vou te dar todos aqueles reinos da terra. Dá uma olhada lá. Os reinos maravilhosos da terra. Se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou aquilo tudo. Como é que ele vai dar para Jesus uma coisa que já era dele? Você entende? Olha a operação engano. É assim que ele age, né? Aqueles crentes que não, tem que ser, eu sei, eu que faço. Aí o inimigo aproveita. E a Bíblia diz assim, e o diabo, vosso adversário, anda em derredor.
buscando a quem possa tragar, não, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Não é isso que a Bíblia fala? Sabe quem está falando isso? Deus, não é o diabo que está falando não, é Deus. Ele diz que o diabo, nosso adversário, fica só cirandando, fica só rodando. Uma vez, olha só que coisa interessante. Pedro, lembra de Pedro? Pedrão, né? Cheio de moral com Jesus, né? Chegou para Jesus e disse, Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? E você, quem dizem que eu sou? Vocês. Eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou, pô, não foi nem sangue nem carne que te disse isso, mas foi meu Pai que está no céu. Jesus um dia vira para Pedro e diz assim, Pedro, eu estou orando por você porque o diabo está te cirandando. Olha aí. Já pensou? Acho que se eu chegar para você e dizer isso, disser isso a você alguma vez, você sai da igreja, não sai? Se eu chegar para você e disser assim, ó irmão, o diabo está te cirandando, eu vou ter que orar por você. E nessa igreja eu não piso mais. E Jesus falou isso para Pedro, o diabo está te cirandando, cara, eu vou orar por você para ele meter o pé. Você entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Senão ele vai tentar tirar a gente do rumo se a gente tiver por nossa conta. Então, que tal ficar por conta de Jesus? Fica por conta de Jesus. Ele já pagou a conta para você. Você não tem mais nenhuma dívida com a derrota, não. Você não tem mais nenhuma dívida com o pecado, não. Você não tem mais nenhuma dívida com fracasso, com tristeza, com angústia. Isso para você já era, já ficou para trás. Isso é da velha criatura. Na nova criatura não existe praga, não existe maldição. Existe a glória de Deus, que se chama Jesus. Você entende? Essa é a tua condição. Não viva de qualquer maneira, não viva como você vivia antes. Aceitando qualquer coisa, aceitando qualquer situação. A vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo, não. Essa era a vida do passado. A vida que você agora vive, você vive pela fé no Filho de Deus, que te amou e a si mesmo se entregou por você. Uma vida de vitória que Ele trouxe para você. Ele disse, eu venci o mundo. Mas quem venceu foi Ele. Não, foi você, porque Ele venceu para você. Você entende? Então essa é a vida que você tem que desejar, é a vida que você tem que viver. Pastor, mas quer dizer que eu não posso ficar angustiado? Quer dizer que eu não posso ficar triste? Pode, claro que pode, você não é de ferro, tá? Mas você vai ficar num dado momento, quando uma notícia chega, quando uma situação se levanta, aí, se você está com a mente cheia de Cristo, o coração cheio de Cristo, Ele vai começar a te lembrar de quem você é. Ele vai começar a te lembrar do que Ele representa na sua vida. A Bíblia diz assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele vai começar a trazer a esperança de volta para você. E você vai se lembrar de quem realmente você é. A situação está aí, a doença está aí, o problema está aí, mas eu estou em Cristo. E se eu estou nele, eu sou mais do que vencedor. Foi Ele quem falou. E se Ele disse, eu creio e me aposso dessa palavra em nome de Jesus. Nada vai me deter, a doença não vai me parar, a situação financeira não vai me derrotar. O Senhor já está se levantando a meu favor para me dar essa vitória em nome de Jesus. Você entende? Eu sei em quem eu tenho acreditado, e sei que Ele é fiel para fazer muito mais do que eu possa pedir ou pensar. Isso é que o crente que nasceu de novo tem que fazer. Não é ficar dizendo a vida é assim mesmo. É isso que o diabo quer. Você é do diabo ou você é de Cristo? Responde para você mesmo, de quem você é. Se você é do diabo é outro papo. Mas se você é de Cristo, essa não é a tua condição. Sai desse laço, tira o pé desse laço, sai de dentro dessa armadilha, porque isso não é para você. Você está aceitando a armadilha do inferno na tua vida. Você é crente, você está em Cristo, então é vitória para você. Pastor, mas eu não estou vendo, e daí? Você não precisa ver, você precisa acreditar. O mal dos crentes é querer ver tudo primeiro, para depois acreditar. Se eu não ver o dinheiro aqui na minha mão, eu não acredito. Se eu olhar para cá e ver o caroço ainda, eu não acredito. Se eu botar a mão aqui e estiver doendo ainda, eu não acredito. Você entende? Eu já expliquei aqui algumas vezes de quem é essa conduta. Essa é a conduta do incrédulo. E o incrédulo não é crente.
Foi isso que Jesus falou para Tomé, foi ou não foi? Falou: Tomé, você tem que ver as minhas feridas, ver os pregos na minha mão, para poder acreditar. Tomé disse na cara de pau: se eu não ver, se eu não tocar, de forma nenhuma eu acreditarei. Jesus chegou lá, entrou pela parede, mostra para ele a mão: olha aqui os pregos, me dá um peixe aí que eu vou comer, me dá um pouco de mel. Comeu, eu estou comendo, o Tomé. Agora faz o seguinte, vira crente, cara, porque você é incrédulo. Foi isso que Jesus disse para ele. Você entende? Jesus estava mentindo? Jesus estava errado? Não. Ele precisou ver para acreditar. Quantas vezes Jesus falou: eu vou morrer por vocês na cruz, vão me sepultar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Jesus não disse uma vez só não. Pois é. Aí ele precisou ver para acreditar. Jesus chama ele de incrédulo. Jesus foi legal, só chamou ele de incrédulo. Você entende? Então, gente, a gente precisa se posicionar. Não adianta a gente ficar enchendo linguiça, ficar falando, ficar inventando um monte de coisa. Não adianta. A realidade é sim, sim, não, não. É a Bíblia, é a palavra, é o que Deus diz. Não é o que eu penso, é o que Deus pensou já para mim. É isso que vai me levar à vitória. Jesus venceu ou Jesus perdeu? Jesus venceu. Então, se ele venceu e eu estou com ele, eu tenho que vencer. Não posso ficar me deixando persuadir por causa de palavras de derrota, por causa de situações, que são situações passam. Quantas situações você já passou? Quantas coisas você já venceu? Gente, é simples de pensar. Isso chega a me dar agonia, é simples de pensar. Por que você acha que você está aqui hoje? Que você venceu tudo que já aconteceu na tua vida, nada acabou com você. Você está no hospício? Não está. Você está no cemitério? Não está. Sabe por quê? Porque você venceu tudo que aconteceu com você. Você venceu, você venceu, você venceu. Em nome de Jesus, acredita nisso, aceita isso, vive isso. Vive isso, senão o diabo vai ficar dando gargalhada de você. É o diabo que vai gargalhar de você. Você entende? Pois é, ele gosta de fazer isso. Gosta de fazer isso, gosta de pegar esses crentes bobão que tem por aí, gosta de fazer isso, gosta de pegar e gargalhar deles. Mas nós não somos esses, nós somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas, nós já vencemos, porque o nosso Jesus venceu. É o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Aleluia. Então, a gente precisa aceitar o que o Senhor diz para nós, enquanto direção, enquanto instrução para essa vida nova. Versículo 20 de Efésios 4, diz assim, versículo 20: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Olha aí, olha aí. Mas olha como Deus é inteligente, olha como Deus, isso aqui valida tudo que eu estou falando aqui para você, tá? Isso que a gente vai ler aqui agora, valida tudo que eu estou falando aqui para você. Olha aqui, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, assim como viver de qualquer jeito, viver pelo nosso próprio pensamento, pelo nosso próprio entendimento. Aí ele diz, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Aí ele fala no versículo 21, se é que de fato vocês ouviram falar dele e neles foram instruídos. Sabe o que ele está perguntando aqui? Se é que de fato vocês são crentes. Olha aí. Então tem essa posição, essa colocação, tem esse questionamento. Aquele que só vive chamando derrota, só vive falando derrota, só vive vivendo derrota, tem alguma coisa errada com esse camarada. Tem ou não tem? Você entende? Aí ele fala ali, se é que vocês realmente já ouviram falar dele. Porque tem crente que sinceramente parece que não conhece Jesus, não sabe do que ele é capaz. Está crente que está abafando e não sabe de nada. Vai viver pelas misericórdias. Vai viver pelas misericórdias. Vai chegar o dia de ir para a glória, pode até ir para a glória, mas vai chegar lá, Miguel vai olhar para Gabriel assim, vem mais um aí que viveu só de misericórdia. Pois é. O que diz o Salmo 23? Certamente, não é talvez, certamente, bondade, aqui, bondade aqui e misericórdia aqui. Bondade e misericórdia o quê? Me seguirão. Me seguirão significa o quê? Vai andar comigo, vai atrás de mim, aonde eu estiver. Seguir, não é isso? Quando está seguindo alguém, onde aquela pessoa vai, você vai. E o Salmo diz no versículo 6, certamente, então não há dúvida,
a bondade que está aqui e a misericórdia que está aqui me seguirão todos os dias da minha vida. Olha como Deus é inteligente. Ele podia botar só a bondade ou só a misericórdia, mas ele sabia que ia ter crente que não ia entender isso, não ia entender essa bondade, e aí não ia receber essa bondade. Então, para não ficar sem nada, ele botou a misericórdia aqui. Você entende? Você prefere o quê? Viver pela bondade de Deus ou viver pela misericórdia de Deus? Viver pela misericórdia, igual aquela mulher cananeia, que ficou satisfeita com as migalhas do pão que caía da mesa do Senhor dela. Isso é misericórdia, isso não vai deixar você afundar. E a bondade é chuva de bênção sobre a tua vida. Você prefere o quê em nome de Jesus? Eu prefiro a bondade. Você entende? Eu prefiro a bondade. Eu creio que Ele é bom, e se Ele é bom para mim. Nada do que eu venha fazer, nada do que eu venha pensar, vai demover essa bondade da minha vida, porque eu creio nela. Eu só posso tomar posse daquilo que eu creio. Você entende? Então, se eu creio que Jesus pode transformar a minha vida, eu posso tomar posse disso porque eu creio. Agora, se eu não creio, não adianta você dizer, rolar no chão, pular, saltitar, levitar e dizer que toma posse. Se você não crer, não vai acontecer, porque tudo com relação a Deus é pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você crê, você pode tomar posse pela fé. Se você não crê, esquece, não é para você, porque você não acredita. Você entende? Então, para aqueles que creem, está tudo à disposição. Preparas uma mesa farta na presença dos meus adversários, diz o Senhor. Olha aí, ó. Uma mesa farta é para quem acredita. Uma mesa farta é uma vida abundante. A vida abundante que Jesus veio trazer. Muda o seu pensamento em relação a isso. Muda o seu pensamento. Você não é derrotado, você não tem que andar por aí cabisbaixo, você não tem que andar por aí angustiado, você não tem que viver uma vida miserável, uma vida desgraçada. Isso não é para você. Você é filho de Deus. E o teu pai é rico, teu pai é dono de tudo. Teu pai tem amor, tem paz, tem alegria, tem tudo que você imagina. Tem provisão, tem suprimento, tem tudo que você imagina. Isso é para os filhos somos nós. Você está entendendo? Isso não quer dizer que todo crente vai ficar milionário, não. Isso quer dizer que todo crente vai ter paz, vai ter alegria, vai ter amor, vai ter suprimento das necessidades. Um ou outro vai ficar rico, mas nem todos vão ficar ricos. Tem um monte de crente que vai morrer pobre de finança, mas vai morrer rico da glória de Deus. E eu quero estar nessa lista. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu acredito. Você entende? E nós precisamos ser esses. Isso é o que Deus pensa a nosso respeito. Não aceite menos do que Ele pensa. Isso não é humildade, não. Isso é falta de entendimento. Eu tenho que morrer angustiado mesmo, porque é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Quem tinha que morrer por você, passar isso por você, já passou. Morreu, mas ressuscitou. É Jesus. Então você não tem que viver assim, não. Angustiado, arretado, aperreado, como se diz lá no Nordeste. Isso não é para você, não. Você entende? Para você é paz, alegria, amor, prosperidade, saúde, tudo que você imagina de bom que Deus tem para você. Essa é a vontade dele para a sua vida. Para terminar, nós precisamos permitir que a maneira de pensar de Cristo substitua a nossa. Você entende? Versículo 23, volta lá em Efésios 4, versículo 23 diz assim, aleluia. Volta no 22 para você entender melhor. Quanto à maneira antiga de pensar ou de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Olha aí, ó, Deus falando do nosso entendimento. O que é entendimento? A maneira de ver as coisas, o ponto de vista, a maneira de enxergar, isso é que é o entendimento. Você já viu quando você explica uma coisa para alguém, e depois você olha para aquela pessoa e ele não entendeu nada, ela não entendeu nada. Você entende? Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer explicar e quer que a gente entenda quem Ele é, o que Ele pode fazer. Não precisa a gente ficar com cara de tacho diante da vida, diante das coisas. Agora eu não sei o que eu fazer. Abre a tua boca e fala o que Ele já falou de você. Porque isso já tem que estar no teu entendimento.
A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É isso que muda o nosso entendimento. Quando você começa a entender, você está em condição de receber. Porque se você entende, você crê. Você entende? Se você consegue entender, você crê. Então, renova o teu entendimento. Ele continua dizendo, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza. Eu agora tenho uma nova natureza, a minha condição agora é essa daqui. Essa natureza cheia de possibilidades. Essa natureza para quem foi consumada uma grande obra. Essa natureza por quem foi conquistado algo poderoso na cruz do Calvário. Eu agora sou esse, eu não sou mais aquele. Aquele já foi. Aquele foi crucificado com Cristo. Esse aqui agora sou eu. Aquele com entendimento renovado. Aquele com uma nova natureza. E ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém. É como você. Gente, pensa comigo. Pensa comigo. Vamos pensar bem friamente. É como você ter uma grana grande, uma grana forte, lá na Caixa Econômica Federal, né? Do Bolsa Família não. Alguém botou lá uma grana forte na tua conta. Vamos estipular uma quantia aí. 10 milhões de reais. Alguém botou 10 milhões de reais na tua conta, te mandaram lá o cartão para sua casa, te mandaram o número da conta, te mandaram tudo certinho, você ligou para lá, está confirmado, o gerente confirmou, é teu mesmo, está no teu nome. Ah, tá bom então, obrigado. E você continuar vivendo na miséria. Com 10 milhões de reais na tua conta. E você vivendo na miséria. Faltando um monte de coisa na despensa. Faltando dinheiro para botar gasolina no carro. Faltando dinheiro para pagar passagem. Faltando dinheiro para pagar o aluguel. Quando podia estar comprando uma casa. Quando podia estar com um carrinho legal. Quando podia estar com a despensa suprida. Estou dando um exemplo. Isso é um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Aí vamos trazer agora para a realidade nossa. Está doente, não sabe que tem direito à cura. Está angustiado, não sabe que tem direito à alegria. Né? Está transtornado, não sabe que tem direito à paz. Está desesperado, não sabe que tem dinheiro à tranquilidade. Olha aí. Você entende? Está se sentindo não amado, com direito a todo o amor de Cristo que está à sua disposição. Está vivendo isolado, sozinho, sabendo que tem lá alguém que te ama e está com você 24 horas por dia. Isso tudo é nosso. A gente quer viver sem isso, vive assim porque quer. Porque não entendeu, não renovou o entendimento. Porque quando eu entendo, eu passo a viver assim. Você entende? Aí tem gente que o crente bate no bolso assim, está sem dinheiro. Ah, minha vida acabou, meu mundo acabou, estou sem dinheiro. Ah, aquele caroço está doendo, acabei, estou morto. Tá não, você já deu o último suspiro? Pois é. Você morre quando dá. Aí acabou. Mas enquanto não vem o... Você está vivo. Doa ou não doa o caroço, com caroço ou sem caroço, com dinheiro ou sem dinheiro, você está vivo. A base da sua vida não é essa. A base da tua vida é Cristo. É o amor de Cristo. E o seu lugar definitivo não é na cova, é no céu. Diga glória a Deus. Você entende? Então a gente precisa entender isso para a gente poder se apossar dessas coisas. Deixa Cristo pensar por você. E o texto continua dizendo: a se deixar renovar no espírito do entendimento e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Qual é a verdade? Olha aqui, ó. Tudo isso que você ouve procede daqui, da verdade. A verdade é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela que é o parâmetro da nossa vida, a base da nossa vida. É com base nela que a gente precisa viver. Quando a gente faz isso, a gente está através dela, com a revelação do Espírito Santo, renovando o nosso entendimento. E o entendimento renovado é um crente que vai viver a verdade da palavra. É um crente que vai desfrutar, vai usufruir dos benefícios da palavra. E esses benefícios são para ninguém menos do que nós, para mim e para você. Isso não é para quem está lá fora, é para quem tem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem está lá fora não vai entender e nem acreditar em nada disso, porque para eles tudo isso aqui é um absurdo, mas para nós é a verdade. Jesus, quando estava orando por você, na oração sacerdotal que ele fez ao Pai, quando ele ia ser assunto aos céus, ele disse: Pai,
santifica eles na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o crente tem que acreditar na Bíblia. Isso não é uma opção. Isso não é uma opção. Isso é uma devoção. Você deve acreditar na Bíblia. É um dever, é um compromisso, é uma responsabilidade. Porque se um crente não acreditar na palavra de Deus, não precisa acreditar em mais nada. Esquece o resto, porque vai dar tudo errado. Vai continuar dando tudo errado. Agora, o crente que crê na palavra, o crente que vive a palavra, esse verá a glória de Deus. Esse vai experimentar a manifestação do poder de Jesus Cristo. E esse, em toda e qualquer situação, vai ser mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Amém? Você crê nisso? Aplauda o nome dele, fique de pé. Glória a Deus.